Atenção, concurseiros e concurseiras, cuidado com o uso de que, de quem, do qual, da qual, dos quais e das quais. Há um caso em que eles não podem ser usados e sim cujo. Vejamos o que acontece. Por exemplo, o bebê de que a população mundial mais gosta é Jesus. Nessa frase há o pronome relativo que. Como se sabe isso? Haverá pronome relativo que, quem, qual, o que nos interessa hoje, quando o verbo posterior a ele mantiver relação sintática com o substantivo anterior a ele. Então, você tem de fazer o seguinte, anote aí. Ao se analisar sintaticamente um verbo, procurando qualquer função sintática, se encontrar um substantivo anterior a ele e entre os dois surgir que, quem ou qual, provam-se três coisas. Primeira, que, quem, qual são pronomes relativos. Segunda, iniciam oração subordinada adjetiva, restritiva se não houver vírgula, explicativa se a houver. E terceira, a função procurada pertence ao pronome relativo. Observe então. O bebê de que a população mundial mais gosta é Jesus. Analisando o verbo gostar. Quem é que gosta? Sujeito. A população mundial, sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Analisando o verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. É um verbo transitivo indireto. Gosta de quê? Do bebê, portanto, bebê, objeto indireto, certo? Não, porque a palavra que aparece entre eles. Como é que nós vimos? Sempre que, ao analisar sintaticamente um verbo, procurando qualquer função sintática, estávamos procurando o objeto indireto. Se encontrar um substantivo anterior a ele, encontramos bebê. E houver que, quem, qual entre os dois, provam-se três coisas. Primeira, que é pronome relativo. Segunda, inicia oração subordinada adjetiva, restritiva porque não tem vírgula. E terceira, a função que eu procurava, objeto indireto, pertence ao pronome que. A palavra que, então, é o objeto indireto do verbo gostar. E não a palavra bebê. Então, risque isso. Não é bebê, e sim que é o objeto indireto do verbo gostar. Perfeito? Analisemos agora essa frase que foi colocada no meu Telegram como um exercício. A criança de que Maria foi mãe é Jesus. Então vai lá. Analisando o verbo ser. Sujeito, quem é que foi alguma coisa? Maria, sujeito simples. Foi, verbo de ligação, que tem mãe como predicativo do sujeito. Maria foi mãe de quem? Da criança. Sempre que houver a relação algo de alguém indicando posse, a posse não é uma questão de propriedade. O filho do pai, não é que o pai tem como propriedade o filho, mas há uma indicação de posse, o mesmo acontece aqui. Sempre que houver a relação algo de alguém, indicativo de posse, o alguém será adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal da criança, ou melhor dizendo, tira essa preposição criança. Então, veja o que aconteceu. Eu estava analisando o verbo ser, perguntando a ele quem é o adjunto adnominal da palavra mãe, encontrei o substantivo criança, então há aquela prova, que é pronome relativo, inicia oração subordinada adjetiva restritiva porque não tem vírgula e a função adjunta adnominal pertence a ele, errado. Não é o que o adjunto adnominal, não pode ser. E aí, sabe por quê? Porque as palavras que, quem, qual, os pronomes relativos que, quem, qual, nunca exercem a função de adjunto adnominal. Quer a prova? Cá está. A moderna gramática portuguesa de Evanildo Bechara, 39ª edição, página 510, diz:
constitui impropriedade o emprego do pronome relativo que, precedido de preposição de, ou da preposição de, como adjunta de nominal em lugar de cujo. Veja outra. Segundo a novíssima gramática da língua portuguesa de Domingos Pascoal Segala, 48ª edição, página, não sei, esqueci de colocar a página aqui, agora deixa quieto. É erro usar de que, de quem, do qual para indicação de posse. No lugar deles, usa-se cujo. Então, essa frase não pode ser analisada. Essa frase está errada. A criança de que Maria foi mãe é Jesus, não pode ser assim, porque não se usa de que indicando posse. O certo é a criança cuja mãe foi Maria é Jesus. Sou o professor Dilson Catarino, aqui é Gramática da Língua Portuguesa, pode confiar.